Nesta aula sobre gerenciamento de arquivos básico, nós vamos ver alguns comandos que a gente já viu em outras aulas, mas agora nós vamos explicar um pouco sobre eles. Então nós vamos falar primeiramente sobre o comando ls. O ls ele serve para listar arquivos e listar diretórios. Você dá o ls sem nenhum parâmetro, ele vai listar aqui em colunas os arquivos e os diretórios. Em alguns terminais que trabalham com cores, né, ou seja, o sistema de cor do terminal está habilitado, você vai poder ver destacado de verde os arquivos que são executáveis, de azul os diretórios e os demais arquivos de preto. É claro que isso é só um indicativo. A outra maneira de você ver isso é com o comando ls-l, e toda vez que a gente vê um D aqui na frente, nós estamos vendo um diretório, né? Aqui nós temos as permissões daquele diretório ou arquivo. Então aqui nós temos a permissão do dono do arquivo, do grupo do arquivo e para outros, né? Nós vamos ter uma aula especificamente sobre isso. Aqui nós temos o dono do arquivo, o grupo a qual ele pertence, o tamanho dele e a data que ele foi criado ou a última alteração, e aqui o nome do arquivo, né? É claro que a opção ls-l ela mostra só os arquivos do diretório, mas não mostra os arquivos escondidos. Se eu quiser ver os arquivos escondidos, eu dou a opção "-a", e aí ele vai me mostrar os arquivos que estão ocultos e também os arquivos normais, né? Então eu posso combinar as opções, vou dar um clear aqui, ls-la, e aí ele vai me mostrar na forma com mais informações os arquivos normais e também os arquivos ocultos que a gente já viu em outra aula, né? Eu posso, por exemplo, dar um ls aqui, aula. Quando eu faço isso, ele vai me mostrar aqui o conteúdo do diretório aula que eu tenho aqui, né? Então, eu posso dar um ls-la, por exemplo, aula, e ele me mostraria o conteúdo do diretório aula. Se eu usar a opção "-d", "-l", aula, ele me mostraria, na realidade, somente o diretório. Então, "-d" vai te mostrar o diretório, sem, na realidade, mostrar o conteúdo do diretório, né? O Linux também trabalha com uma referência importante, né? A referência ponto significa que nós estamos tratando do diretório corrente. E o ponto significa, é uma abreviação para o diretório anterior. Então, se eu der um ls ponto, eu vou ver o meu diretório raiz, já que eu estou aqui no diretório /root, né? O comando pwd mostra o meu diretório corrente, né? Se eu der um ls ponto, ele vai me mostrar, na realidade, o meu diretório corrente. O ponto ele serve bastante para você, por exemplo, referenciar um arquivo local, geralmente executável, para que você possa executar um comando que está no diretório corrente. Outro comando que você já deve ter visto bastante, é comum com o Windows, é o comando cd, né? O cd no Linux, diferente do Windows, aqui você tem que dar um espaço entre o diretório que você quer. O cd você pode trabalhar com caminhos relativos, por exemplo, /tmp, e eu vou lá para o diretório tmp, ou eu posso trabalhar com caminhos absolutos, eu passar desde o raiz, né, o raiz do sistema, o diretório que eu quero ir. Então eu posso, por exemplo, trabalhar aqui no usr-bin, e aí eu vou para o diretório usr-bin, que a gente pode confirmar aqui com o comando pwd. O cd também tem um coringa bastante interessante, que é o til. Toda vez que você der cd til, ele vai voltar para o diretório raiz, diretório home, na realidade, do usuário. Então ele volta para o diretório home do usuário, né? Se você der um cd sozinho, ele também faz isso. Então eu vou colocar aqui a tmp, né? Se eu der um cd, ele voltou lá para o diretório home do usuário. Então, o cd permite com que você passeie pela árvore de diretórios aí do Linux. O próximo comando que nós vamos ver é o mkdir. Então, o comando mkdir serve para criar um diretório. Então, vou criar um diretório chamado diretório.
Se eu der um ls agora, eu tenho um diretório, né, chamado diretório aqui no meu diretório home, né? E eu poderia criar vários diretórios dentro de outro diretório. Então, por exemplo, se eu quiser criar dir1, dentro do dir1 eu quero criar o dir2, dentro do dir2 eu quero criar o dir3, dentro do dir3 eu quero criar o dir4. Isso não vai funcionar, por quê? Porque o mkdir, a princípio, ele só cria o primeiro diretório. Para você fazer isso funcionar, você tem que dar a opção aqui, "-p", do mkdir, e aí ele vai fazer funcionar essa criação de todos esses diretórios. E eu posso verificar isso entrando no diretório dir1, posso entrar no dir2, dir3 e dir4. Então aqui eu estou dentro do diretório dir1, root, dir1, dir2, dir3 e dir4. Eu posso sair daqui utilizando o cd, por exemplo, barra, né? Ou posso voltar para lá. Voltar para lá utilizando aqui o cd também. Ou eu poderia sair daqui utilizando os ponto que faz referência ao diretório anterior. Então aqui eu parei no dir1, se eu der mais um ponto, eu volto lá para o meu diretório home, né? Bom, no início dessa aula eu falei sobre tipos de arquivo. No Windows, geralmente o que diferencia para o sistema operacional indicar que tipo que o arquivo é a extensão dele, né? Então seria ponto alguma coisa, ponto .exe, ponto .txt, ponto, sei lá, doc, que vai dizer para o Windows qual tipo de arquivo que ele é. No Linux, não, né? Você pode até utilizar a extensão para facilitar para você identificar, mas o Linux não identifica os arquivos pela extensão. Ele identifica os arquivos pelo que ele chama de Magic Number. O Magic Number são os primeiros 2 bytes de cada arquivo no Linux, vai identificar o tipo de arquivo que ele é. E o comando que lê esses 2 bytes e tem uma tabela e ele fala para a gente que tipo de arquivo é o comando file. Então eu posso aqui dar o comando file, por exemplo. O arquivo mylog é um arquivo vazio porque ele é de tamanho 0, né? Agora vamos supor que eu queira olhar esse arquivo aqui, o helloworld.c, né? Vou dar um cat nele, helloworld.c. Aqui eu tenho um código fonte de um programa em C, né? E se eu der aqui file helloworld.c, ele vai me indicar que isso aqui é um arquivo fonte de C, formatado aqui no padrão UTF-8, Unicode Text, né? Então vamos voltar aqui no ls e eu tenho aqui um programa que eu compilei, que é esse Hello World compilado, né? Se eu der um file aqui hello, ele vai me mostrar que esse arquivo é do tipo ELF 64 bits, é um arquivo executável para processadores x86 de 64 bits. Então o Linux diferencia isso pelo tipo de Magic Number, que são os primeiros 2 bytes. Um exemplo que eu posso dar é eu criar um script. Então, vou chamar isso aqui de meu script. Aqui eu vou utilizar o Magic Number, né, que é exclamação, tralha, exclamação. E aqui eu vou utilizar o /bin /bash, que é um script de shell. E aqui eu vou dar um echo olá para você. Então, meu script é muito simples, ele faz só isso. Vou salvar. E aqui eu vou mudar a permissão dele. A gente vai ver mudança de permissões em outra aula. Meu script, agora esse script ele é executável. Ele ganhou aqui a permissão X, mas não tem nada aqui que indique que isso é um arquivo binário, que isso aqui é um script, o que é isso daqui, né? Então, eu posso utilizar o file, meu script, e ele vai me falar que isso é um Born Again Shell, né? Um script do Bash, também formatado com UTF-8, né? Então, o file é um comando bastante interessante para você saber aí de qual tipo o arquivo é. O Linux, ele trata tudo como arquivo, até um diretório. Se eu der um file aqui, diretório, né, sem a barra,
ele vai me falar que o diretório é um diretório. Então, ele também indica que aquele arquivo especial que é um diretório é um diretório. Então, o file pode ser usado também para conteúdo de todos os arquivos de um determinado diretório. E aqui nós vamos começar a falar sobre coringas. Se eu der esse comando aí, file, barra, etc., barra, asterisco, né, eu vou ver aqui todos os tipos de arquivo, né, qual que é o tipo de arquivo lá do meu diretório, etc., né, onde ficam as configurações do sistema. Então, eu tenho aqui, por exemplo, esse adjtime é um arquivo ASCII, né, texto, alias é um arquivo texto, alias.db é um Berkeley DB, um banco de dados Berkeley, do tipo Berkeley, hash versão 9, que é o alias compilado, né? Isso é só a título de demonstração para vocês. Então, o file pode ser usado também para diretórios sem problema algum. Sobre coringas, né? A gente tem o primeiro coringa aí, vou limpar a tela. O primeiro coringa é você utilizar aqui, por exemplo, "-l". Vou querer aqui todos os arquivos do SRBin que terminam com .sh. E aí ele vai me listar todos esses arquivos que terminam com .sh lá no diretório srbin. Então, o coringa asterisco vai servir para qualquer coisa e qualquer coisa de qualquer tamanho. Eu posso combinar esse coringa com outros coringas. Por exemplo, quero todos os arquivos em usrbin que terminem com interrogação H. E aí vai servir qualquer letra ali, ponto qualquer letra. Então, no caso, ele trouxe os mesmos 3 arquivos, que é o S, ele enquadra ali, mas ele é só um caractere somente, né? Então, eu posso, além do asterisco e da interrogação, utilizar também chaves. Então, no exemplo aqui, eu posso listar os arquivos em usrbin, que comecem com A até N, podem ser de qualquer tamanho, e tenha um caractere qualquer e termine com a extensão H. E aí ele vai me listar o getText.sh e o lastPipe.sh. Então você pode fazer várias combinações com os coringas e eles são bastante úteis para você trabalhar com arquivos. O próximo comando que eu quero mostrar é o comando tote. O comando tote ele vai servir ou para criar arquivos, né? Se você tiver permissão para fazer isso no diretório, ou para mudar a data de modificação de um determinado arquivo. Então, eu vou criar um arquivo aqui chamado aniversário. Se eu listar, né, o arquivo aniversário ele foi criado com 0 bytes e na data de 28 de abril, 1h09, né? Então, o tote, quando o arquivo não existe, ele pode simplesmente criar esse arquivo com a data atual, né? Agora, vamos dar uma olhada aqui no hello. Eu tenho aqui que ele foi criado no dia 26 de abril, às 12h31, e eu quero atualizar a data de última modificação do hello. Eu posso dar tote hello, se o arquivo existir. O que ele vai fazer? Ele vai atualizar a data do hello para agora, né? Então, ele colocou a data de agora no tote. O tote também possibilita que você use, né? Vou mudar a data do hello para a data -t e eu vou passar a data no seguinte formato: o ano, o mês, o dia, a hora e os minutos, o arquivo hello. E aí, o que ele vai fazer? Ele colocou a data do hello de última modificação, uma data até à frente de hoje. O arquivo foi modificado no dia 11 de maio de 2018. Então, o tote também serve para você mudar aí as datas de última alteração do arquivo, última modificação do arquivo. Isso é especialmente útil quando você está trabalhando com backup, né? Então, você quer
copiar todos os arquivos a partir de X data. E aí você quer que um determinado arquivo vá também para o backup. Você pode dar um touch nele para colocar uma data atual ou uma determinada data. E aí esse arquivo, por exemplo, seria incluso no seu backup, né? Então o touch pode servir bem para isso. O próximo comando que eu quero mostrar para vocês é o comando cp. O comando cp ele faz cópia, né? Copia arquivos para lá e para cá. E aí a gente pode copiar várias coisas. Então, por exemplo, vou entrar aqui no diretório, né? No diretório chamado diretório. Ele está vazio e eu quero copiar para cá. Ponto, ponto, vou usar uma referência relativa, o executável hello cá para dentro. E aí, se eu fizer isso, ele vai dar erro, porque eu não disse copiar para onde, né? Então, toda vez que eu quero copiar, eu tenho que dar uma origem e tenho que dar o destino. O destino, eu posso dar um destino absoluto, né? Por exemplo, barra root, barra diretório. E aí ele fez a cópia do hello. Ou então eu posso utilizar o ponto, né? Vamos copiar aqui. Então eu posso utilizar aqui um coringa. Então vamos copiar aqui o meu script para o diretório corrente. Então eu posso usar aqui o ponto e aí ele vai copiar o meu script também para o diretório corrente, né? O CP ele pode ser utilizado também com os coringas. Você pode utilizar o asterisco, você pode utilizar a interrogação e pode utilizar também as chaves, né? Eu posso utilizar o CP para copiar um diretório inteiro, né? E tudo que tem dentro dele. Então eu posso utilizar aqui o "-r", barra etc, ponto. E aí ele copiou todo o diretório etc cá para dentro do meu diretório home, né? Então se eu entrar aqui no etc e dar uma olhada, eu vou ter todos os arquivos e diretórios do meu barra etc, né, vieram para cá, para um diretório chamado etc também dentro do meu home, né? O CP ele tem uma opção "-i", né? Se eu fizer a mesma coisa aqui, CP-R, mas colocar um "i" aqui, o que ele vai fazer? Quando um arquivo já existe, ele vai perguntar se eu quero sobrescrever esse arquivo ou não, né? Vou dar um Ctrl+C aqui para parar. Então, a opção "-i" faz um prompt interativo para te perguntar se ele deve ou não sobrescrever quando um arquivo existe. Nesse Linux especificamente, eu tenho um alias, né, um apelido, onde CP na realidade é um apelido para o CP-i. Então, na realidade, qualquer CP que eu der no Linux utilizando o alias, ele vai sempre utilizar a opção "-i" para perguntar se deve ou não apagar ou reescrever um arquivo, né? A mesma coisa aqui no MV, né, para mover os arquivos, e no RM para remover os arquivos. Então essa opção "-i" ela é utilizada para perguntar antes de sobrescrever ou perguntar antes de apagar. Se eu utilizar aqui a opção "-rf", por exemplo, etc, né, ele faria o force. Então ele não perguntaria nada, iria simplesmente copiar por cima do que existisse ou não, né? Então ele pode fazer isso sem problema algum, né? E eu posso utilizar uma outra opção interessante, "-ru", por exemplo, que ele só vai copiar os arquivos novos, os arquivos que foram criados depois da última versão. Então, se eu tenho o meu diretório etc aqui dentro do meu diretório home, que já existe o arquivo, ele só vai copiar por cima, na realidade, se o arquivo original, né, onde você está copiando, é mais atualizado do que o arquivo lá no destino. Por último, né, o último comando que eu quero mostrar para vocês nessa aula é o comando "mv", né? O "mv" ele é utilizado para mover ou renomear os arquivos. Então ele é um comando bastante interessante que você pode mover as coisas. Então vamos supor que eu queira mover o diretório etc do meu home, então eu não posso colocar a barra,
para dentro de diretório. Então ele moveu lá para dentro de diretório. Se eu der um ls diretório, eu vou ver que o meu diretório home, etc., na realidade está lá dentro do meu diretório chamado diretório, né? Então o MV ele pode mover tanto diretórios e eu posso utilizar o MV também para mover arquivos. Então eu vou lá para dentro de diretório, vou dar um ls aqui, eu quero aqui dentro também um arquivo fonte desse meu executável chamado hello. Então eu posso mover ele do diretório anterior, hello world.c, e eu também posso utilizar o ponto para falar que é o diretório corrente. Então agora eu movi o meu arquivo hello world do diretório anterior cá para dentro. Se eu sair aqui e der um ls, eu não tenho mais o meu hello world.c no diretório que eu estava, né? O MV você tem que tomar bastante cuidado com ele, porque ele realmente move as coisas de lugar, né? E se você mover para o lugar errado, você vai ficar sem seus arquivos, né? Então o MV ele realmente move e tira da origem e coloca no destino. O MV também pode ser utilizado para você renomear os arquivos. Então eu quero que o meu script agora seja chamado de olá. Então aqui eu tenho o meu olá agora, eu mudei o nome do arquivo e ele continua funcionando sem problema nenhum. Ele fala olá para você. Então o MV pode ser usado tanto para mover quanto para renomear arquivos.